Vamos lá para mais uma aula onde a gente vai falar agora sobre o significado de independência financeira. Já note algo de início dessa aula que é muito importante. O objetivo aqui não é necessariamente, nesse momento principalmente, explicar de que forma a gente pode chegar à nossa independência financeira. Não são esses caminhos que essa aula se propõe a estudar. Aqui nós vamos entender uma forma técnica, útil e extremamente poderosa, principalmente para a gente entender como a gente pode sair desse aprisionamento financeiro e conquistar a liberdade que a gente tanto quer. Então, ter como meta algo que é técnico e poderoso, que é um significado, um entendimento, uma compreensão sobre independência financeira, é super importante. Mesmo que a gente não atinja essa independência financeira em algum momento da nossa vida, tá ok? Isso é o mais importante, de entender qual é o nosso caminho e o que a gente tem que fazer para chegar lá, se é que um dia a gente vai chegar. Mas, mais uma vez, o mais importante aqui é que você saia dessa aula compreendendo uma ideia muito poderosa. Então, vamos lá. Até agora, o que a gente viu? A gente viu o que é um balanço patrimonial, com seus ativos e passivos, o que é um fluxo de caixa, e como que isso pode ser utilizado como exame financeiro para que possamos diagnosticar a saúde financeira das pessoas, pessoal, das famílias. Vimos que essa interação entre balanço patrimonial e fluxo de caixa tem muito também a ver com as características dos ativos que nós adquirimos ao longo da vida e que tem um númerozinho lá dentro dos passivos do balanço patrimonial, que é o patrimônio líquido, que pode ser um importante indicador de riqueza para que a gente possa acompanhar ao longo do tempo se estamos mandando bem ou se não estamos mandando bem dentro das nossas finanças pessoais. Quando a gente manda bem, fatalmente o patrimônio líquido cresce. Quando a gente manda mal, em geral a gente vai dilapidando o patrimônio. E se a gente não aumenta patrimônio líquido, o que a gente está fazendo é estamos estagnados numa situação financeira aí. Mas agora a gente vai além e vamos entender então esse conceito poderoso de independência financeira que eu vou passar aqui para você. Esse conceito, essa definição, traz a seguinte frase, que você não precisa entender de primeira e a gente vai entender depois nos próximos slides, mas já vai anotando. Independência financeira ocorre quando a receita passiva que você recebe é maior do que as suas despesas, por exemplo, dentro de um dado mês. Vamos entender isso de uma maneira mais pormenorizada, mais detalhada, mais didática. Vamos imaginar que nós estamos no ano 1. A gente está começando agora a fazer esse levantamento. E lá no balanço patrimonial tem vários ativos, pode ter algum tipo de dívida, a gente tem o patrimônio líquido, mas o que nos importa nesse exato momento é simplesmente entendermos que temos um investimento, também não importa qual seja ele, pode ser qualquer coisa, que ele tem um valor aí de 30 mil reais. Então eu tenho guardado numa aplicação financeira, por exemplo, o valor de 30 mil reais. Como que isso rebate lá no nosso fluxo de caixa? Então assim, nós vamos supor uma família que tem de receita o salário de 10 mil reais e essa receita passiva, tá aparecendo ali a palavrinha que está falando, receita passiva deve ser maior que as despesas. Então, receita passiva de 300 reais. Da onde está vindo isso? Dentro de nos exercícios que a gente fez lá no início desse curso, já tinha essa questão da receita passiva sendo calculada sobre investimentos. Mas vamos relembrar aqui. Eu estou fazendo uma hipótese simplificadora para que a conta fique fácil da gente identificar. Estou considerando uma hipótese de uma taxa de juros aí de 1% ao mês, tá? Então, esses 30 mil
gera de receita passiva 1% de rentabilidade, o que equivale a R$300 naquele mês. E naquele mês eu tenho uma despesa de 8 mil. Vemos então, primeiro, né, que a gente já está vendo aí que essa família gasta menos do que ganha, então ela tem um poder de poupar todo mês para poder investir esse dinheiro, e isso é o ano 1. Vamos passar agora para 10 anos. Em 10 anos, poupando, investindo, agora os investimentos, eu não estou falando de patrimônio líquido não, estou falando de dinheiro investido, por exemplo, numa conta de uma corretora de valores ou num banco. Agora, essa pessoa depois de 10 anos tem 300 mil e não mais 30 mil. O que isso gera? Isso gera agora uma receita passiva, né? Essa rentabilidade sobre os 300 mil de 1% ao mês gera uma receita passiva de R$3.000. Veja que essa receita passiva ainda é menor que a despesa. E agora a gente vai, e a gente está mantendo o mesmo salário, como se fosse desconsiderando efeitos de inflação, tá? E lá no ano 20, essa pessoa, essa família, acumulou investimentos, por exemplo, de R$1 milhão, para a gente encurtar um pouco a história, que dá uma receita passiva, 1% de R$1 milhão, dá uma receita passiva de R$10.000. Veja que nesse momento a gente atinge o que nós falamos lá anteriormente, que seria a independência financeira, que é receita passiva de 10 mil ser maior do que a despesa. E por que a gente está falando que isso é uma tal da independência financeira? Porque agora eu posso parar de trabalhar, não receber mais salário, esquece de aposentadoria, de qualquer outra coisa assim, é só para entender que eu não preciso mais do dinheiro do salário, porque os ativos que eu acumulei ao longo dos anos são capazes de me gerar uma receita passiva capaz de dar conta de todas as despesas. E agora é o dinheiro que é o meu trabalhador, ele que trabalha para mim, eu pago todas as despesas e ainda sobra um trocado para eu fazer qualquer outro tipo de coisa. Tá ok? Até para, por exemplo, aumentar, deixar lá rendendo e aumentar mais ainda esse patrimônio. Então, esse é um conceito de independência financeira, que é a hora que eu tenho uma quantidade de ativos que gera uma renda que é capaz de pagar todas as minhas despesas, eu já não preciso mais trabalhar. Perfeito? Qual implicação tem isso? Mesmo que a gente não chegue, né, nesse valor de investimento que seja capaz de cobrir todas as despesas, esse não é o ponto de discussão nesse exato momento. O que eu quero mostrar aqui é o poder desse tipo de reflexão que eu vou mostrar nesses próximos 2 slides. Se independência financeira é a receita passiva ser maior do que as despesas, isso significa que quanto menor for o meu nível de despesa, presta atenção, quanto menor for meu nível de despesa, quanto menos eu gasto por mês, mais fácil se torna eu chegar ao patamar da independência financeira. Quanto menos eu gasto, mais fácil para eu conseguir ser financeiramente independente. Tá? Edson, mas também eu não quero viver uma vida de miséria, ter um monte de dinheiro. Não é, a gente não está fazendo aqui um julgamento do que se deve ou não fazer com a sua vida, com as suas finanças. Não. Eu quero que você tenha clareza de um ponto crucial para a gente conseguir virar a chavinha e mudar o jogo das nossas finanças pessoais. Que é, quanto menor o nível de despesa que eu tenho, isso é matemático, mais facilmente, menos patrimônio eu preciso acumular para conseguir me tornar independente. É óbvio que a gente tem que pensar no hoje, viver bem, e no amanhã. Essa é a arte das finanças pessoais, do planejamento, o quanto eu abro mão de coisas hoje para conseguir alguma coisa que seja prioridade
importante e relevante lá no futuro. Isso tudo a gente vai trabalhar, são questões muito importantes. Mas nesse exato momento, o que eu quero é algo muito lógico, que ele não está diretamente ligado nesse exato momento com as minhas decisões, com os meus hábitos. É apenas que a gente consiga ter clareza que quanto maior o nível de despesa que eu colocar na minha vida, mais difícil vai ser eu atingir a tal da independência financeira. Isso é algo posto. E a gente vai precisar negociar com a gente mesmo, né? O que vamos fazer, quais serão as nossas novas decisões, os nossos novos hábitos, dentro desse contexto, dentro dessa restrição, dentro dessa realidade de que é um ponto pacífico de que quanto mais eu pensar em gastos, em despesas, para talvez viver melhor o hoje, mais difícil vai ser você caminhar nesse trajeto, nesse caminho da independência financeira. Tá? Mais distante a independência financeira vai estar de você. E eu quero ir uma maneira eu quero em algo um pouquinho mais profundo, que agora essa frase faz todo sentido para quem já conhece uma definição de riqueza que a gente trabalha aqui no curso, que é: enquanto o seu conceito de riqueza for baseado única e exclusivamente em ter, eu mereço porque eu trabalho tanto, eu preciso ter isso, um melhor carro, uma melhor casa, a melhor roupa, o melhor celular, porque é isso que me faz feliz, é isso que eu acho que preenche alguma coisa ali dentro de mim, dificilmente você será uma pessoa livre, você irá adquirir a sua liberdade financeira. Por quê? Porque para ter muitas coisas, para ter essa tal riqueza de conseguir conquistar muitos bens materiais, fatalmente eu vou aumentar as minhas despesas, porque em geral esses ativos são aqueles que geram despesa e perdem de valor, que jogam contra a educação financeira. E a gente vai ter esses ativos ao longo da vida, isso não é o problema. O problema é não conseguir compreender que é isso que pode estar atrapalhando, né? Se o nosso conceito de riqueza é que é bom ter tudo novinho, tudo certinho, tudo do bom e do melhor, porque eu trabalho muito, eu mereço, isso pode estar jogando contra. Porque você vai estar aumentando o nível de despesa, você vai estar poupando menos, ou talvez nem poupando, e isso vai te fazer ficar cada vez mais preso ao salário. Porque você vai precisar pagar todas essas contas depois, ainda mais se for parcelado. Tá? Então, a revolução está, né, nesse novo conceito de riqueza, nessa capacidade de entender que o dinheiro é um mero instrumento facilitador para que você seja, você seja uma pessoa muito rica, mentalmente, espiritualmente, de saúde, de dinheiro, tá? De conhecimento, de relacionamento com as pessoas que você ama. Então, assim, quando a gente muda o conceito de riqueza, a gente envolve, consegue entender as nossas prioridades, o que é realmente relevante, acaba sendo mais fácil entrarmos no caminho da independência financeira, porque agora as nossas despesas, elas tendem a diminuir, dado que ter não é o principal ponto desse jogo financeiro, porque não é ali que está a riqueza. E a gente vira a chave, vira o jogo e começa a entrar nesse caminho. Mesmo que a gente não seja independente financeiramente em algum ponto da nossa vida, mas se estivermos no caminho, vamos tirando as amarras de tudo aquilo que nos aprisiona e vamos nos tornando um pouco mais livres para podermos fazer aquilo que a gente gosta, com as pessoas que a gente ama e a hora que a gente quiser. Tá ok? Um abraço, terminamos essa aula.